Hoje o Bom Dia Baixada está fora dos nossos estúdios e entrevista o senador e pré-candidato à presidência da República, Álvaro Dias. Senador, muito obrigado pela concessão da entrevista. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando: por que ser presidente do Brasil? Olha, eu acho que esse momento é um momento para as pessoas lúcidas, conscientes, adotarem uma postura de protagonistas, porque o Brasil está vivendo uma tragédia política, há um caos administrativo, o país mergulhou num oceano de dificuldades e nós precisamos nos unir, buscar coesão e rumo para recolocar o país nos trilhos do progresso e do desenvolvimento. Quem pode oferecer a sua contribuição deve oferecer a sua maneira. Eu entendi que eu não tinha o direito de me omitir numa hora tão grave para a vida do país como essa. Por isso aceitei a convocação de ser candidato a presidente. Alguns analistas avaliam já a candidatura do senhor como uma pedra no sapato para alguns outros pré-candidatos, como, por exemplo, o Geraldo Alckmin. Como é que o senhor analisa esse cenário? Eu acho que eles podem ser também a pedra no meu sapato, né? Por que não? Não é? É uma competição, nós temos que aguardar o desenrolar dos acontecimentos, né? O embate ainda não começou o jogo, na verdade, o jogo eleitoral. Nós estamos naquilo que chamam de pré-campanha, não é? Então, muita coisa vai acontecer, nós não sabemos ainda quais são verdadeiramente candidatos, né? Porque sempre há aqueles que se apresentam e depois não disputam. Então, nós temos que aguardar. Agora, o importante é a população analisar o currículo de cada um, né? A experiência administrativa, o passado. A exigência do eleitor hoje é passado limpo e experiência administrativa. Creio que isso vale mais do que as propostas que possam ser apresentadas durante a campanha eleitoral. O nosso sistema de governança fracassou? Sim, fracassou porque é o sistema corrupto e incompetente, né? Eu digo que é uma fábrica de escândalos e é matriz dos governos incompetentes. Ele foi instalado em Brasília e foi transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência e corrupção, afundando o país nesse caos. O país está desarrumado, nós precisamos arrumar o Brasil e dar a ele rumo, né? Então é preciso buscar coesão. Essa competição entre extremos não constrói, não é interessante para o Brasil. Nós temos que refletir sobre responsabilidade pública, sobre aptidão para cargo executivo, sobre eficiência, sobre honestidade, sobre qualificação técnica. Tudo isso é fundamental para que o país possa se recuperar. Para se recuperar, o Brasil também precisa da implantação efetiva de algumas reformas. Algumas reformas, inclusive, que já há anos tentam ser implantadas, que patinam e emperram. Tivemos aí, a exemplo, a reforma política e a reforma da Previdência. Como tirar essas reformas do papel? A nossa proposta é de refundação da República, que é exatamente um conjunto de reformas para substituir o modelo político vigente e o sistema de governança atual, né? Já que a palavra mecanismo está na moda, não é? Substituir esse mecanismo de administração pública que fracassou. Nós temos que, através dessas reformas, que é a reforma do Estado, a reforma política, a reforma tributária, a reforma do sistema federativo, a reforma da Previdência, o ajuste fiscal, que é urgentíssimo, né? O saneamento financeiro do Estado. Isso tudo vem exatamente no conjunto de ações de mudança que permitirão aquilo que eu chamo de refundação da República. Senador, o ex-jogador Romário, já foi colocado como pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, pelo Podemos, um estado que eu acho que é o exemplo para o país do que acontece quando não há comando efetivo. O senhor acredita que Romário tem a competência para colocar a casa em ordem? Olha, ele depende da escolha da equipe, né? Eu acho que é fundamental. Ele é inteligente, é capacitado a decidir, não é? Então, no momento em que ele escolhe uma boa equipe, ele planta a possibilidade do sucesso. Aliás, qualquer governante, o momento fundamental na vida do governante é o momento da escolha.
Se ele é feliz ao escolher, ele planta a semente do sucesso. Pode até não ser bem sucedido por outras razões, mas ele abre a perspectiva de sucesso. Agora, se ele escolhe mal, ele já plantou o fracasso. Não há nenhuma possibilidade de êxito numa administração pública se você escolhe mal os seus integrantes, né? Há que se qualificar tecnicamente a gestão para que ela possa ser bem sucedida. No Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o senhor é tido como candidato do centro. Como crescer nos outros estados do país? Olha, é com o tempo, né? Levando a proposta, conversando com as pessoas, teremos muitas entrevistas, debates. Então, até a eleição, nós chegaremos a todas as pessoas. Certamente a má notícia, a notícia ruim, corre mais depressa, né? Mas a boa notícia também pode ser empurrada. E nós pretendemos empurrar essa boa notícia para que ela chegue em tempo antes do dia fatal, que é o dia 7 de outubro. O atual presidente da República, Michel Temer, tem se colocado como pré-candidato à reeleição da presidência da República. O senhor acredita nessa candidatura? Não, não acredito. Em sã consciência, é impossível acreditar nessa candidatura. O presidente está prestes a ser denunciado pela terceira vez, né? Já 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República como chefe de organização criminosa e agora a possibilidade, inclusive, de uma terceira denúncia, uma investigação em curso reveladora, né? Perturbadora mesmo. E, obviamente, o índice de rejeição do atual presidente é recorde, né? Histórico. Então, eu não acredito nessa candidatura, não. Ao que o senhor atribui o fato do Michel Temer não ter ainda conseguido, ter ainda se mantido no governo, mesmo após essas 2 grandes denúncias, né, que colocaram o nome dele em xeque, mas mesmo assim ele conseguiu, vamos dizer assim, entre aspas, escapar da justiça? É o sistema que temos hoje, corrupto, né, do balcão de negócios. Ele instalou o balcão de negócios e comprou a sua permanência no poder. Custou muito caro ao Brasil. E, evidentemente, isso revela a necessidade imperiosa de substituir esse sistema. Enquanto esse sistema vigorar, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza, com as suas potencialidades. Então, sem a refundação da República, que é a definição disso tudo, nós não vamos avançar. É fundamental que isso ocorra. Eu estou vendo algumas pessoas irem para a cadeia. Ladrões do dinheiro público, alguns já foram, outros deverão ir também. Mas isso não basta. Não basta prender os barões da corrupção, é preciso substituir o sistema. Porque se o sistema perdurar, né, permanecer, ele vai continuar gerando outros monstros, outros ladrões, outros barões da corrupção. Então, além de combater as pessoas que devem sim ser julgadas e condenadas, nós temos que substituir o sistema. Isso é fundamental. Os últimos dias têm sido de grande expectativa com relação ao posicionamento do STF junto ao julgamento que pode definir o rumo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O STF é alvo de duras críticas. O senhor, inclusive, dentro das suas propostas, propõe um modelo diferente de nomeação dos ministros. Que modelo seria esse e por que essa diferença de modelo? Os ministros indicados politicamente sempre ficam sob suspeição, mesmo quando decidem corretamente, quando interpretam a lei corretamente, para muitos eles ficam sob suspeição. Então, esse modelo de indicação política também fracassou. É parte desse sistema que nós queremos substituir. Então, tem que se estabelecer o critério da meritocracia. A própria magistratura deve eleger a lista tríplice e depois o presidente escolhe e encaminha ao Senado para a sabatina. Dessa forma, nós teremos um Supremo Tribunal Federal mais autônomo, mais independente, mais isento, né? Sem essa interferência política indevida. O fim do foro privilegiado pode ser o primeiro passo para a gente moralizar a nossa política nacional? Pode ser, talvez, o último passo para a instalação de uma nova justiça no Brasil.
O projeto, que é de minha autoria, foi aprovado no Senado, está na Câmara desde junho do ano passado, poderia ter sido aprovado, ainda não foi. Mas é fundamental, enquanto existir o foro privilegiado, nós não poderemos comemorar a inauguração de uma nova justiça no Brasil, onde todos são iguais perante a lei. Por isso, é fundamental acabar com o foro privilegiado. Aqui na nossa região está instalado o maior porto da América Latina, responsável por um terço da economia do nosso país. E a nossa região, em especial, defende muito o fim da centralização das decisões em Brasília e maior autonomia para o município. Como é que o senhor vê essa proposta do fim da descentralização das decisões em Brasília? Olha, sem dúvida, eu considero, em nome da eficiência e da qualificação da gestão, fundamental a descentralização. Eu não sei se nós estaríamos assistindo essa investigação atual, que envolve inclusive o presidente Temer, nos negócios do Porto de Santos. Amigos e o próprio presidente estão sendo investigados. Certamente, se nós tivéssemos uma administração local mais próxima da realidade, mais próxima da sociedade, certamente nós teríamos menores índices de corrupção na operação do porto. Então, eu considero essencial. Eu acho que ninguém cuida melhor do que quem está vivendo mais próximo. Nós temos que fazer essa transferência de responsabilidade, não é? A descentralização pode ser um caminho para uma eficiência maior. Reforma trabalhista. O senhor defende uma reforma trabalhista necessária para o Brasil. No entanto, a reforma que foi votada, aprovada e que está implementada em sanção desde novembro do ano passado, não teve o seu voto favorável. Por quê? Porque o presidente, primeiramente, instalou o balcão na Câmara dos Deputados e aprovou a reforma que quis. E quando chegou ao Senado, não permitiu que o Senado aprimorasse a proposta. E nós estamos cansados da acusação de que legislamos mal. Então, de uns tempos para cá, eu adotei esse comportamento. Não colocar a minha digital em propostas mal elaboradas, insuficientes, com desvios. E foi o caso, quando eu percebi que a reforma já estava aprovada, que o meu voto não seria risco à sua desaprovação, como eu considero ela importante, mesmo com as falhas, eu votei contra para registrar o meu protesto em relação à forma com que o presidente se conduziu para aprovar essa matéria. Poderia ter aprovado algo melhor, mais avançado, mais moderno, que teria resultados mais significativos. A revista Veja colocou o senhor no centro de uma denúncia de que haveria sido oferecida uma propina para que a investigação do Carlinhos Cachoeira em 2012 não fosse adiante. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro, não foi a revista Veja, não. Foi um colunista desavisado que fez um jogo da armação política e produziu uma manchete descabida, totalmente descabida. Não há nenhum inquérito, não há nenhuma citação, não há nenhum indiciamento, não há nenhuma ação por improbidade administrativa nos 42 anos de mandatos que eu exerço. A minha ficha é limpa do começo ao fim. Então, essa tentativa de jogar todos na mesma vala, comigo se frustrará, porque é impossível. Os fatos desmentem qualquer insinuação. Essa CPI do Cachoeira, quem produziu um relatório fulminante fui eu no meu gabinete, um relatório que foi entregue à Polícia Federal, que foi entregue à Receita Federal e ao Ministério Público e que levou à cadeia o Carlinhos Cachoeira e o Fernando Cavendish. Então, é de rir, né? É patético. Um jornalista produziu uma matéria com essa, ele devia pedir a conta, ir para casa, enfiar a cabeça no chão e nunca mais aparecer como jornalista, porque isso deprecia a categoria dos jornalistas. Porque o bom jornalista é aquele que sabe separar o joio do trigo, né? Sabe separar o que é falso do que é verdadeiro, sabe separar aquilo que vem lá dos esgotos do submundo da política suja, daquilo que é real, daquilo que é visível. Então, quem não tem essa capacidade não deveria ser jornalista. Como ter uma imprensa limpa, senador?
Eu acho que primeiro tem que ter um país sério, né? Com Estado de Direito, com legislação respeitada, não é? Porque nada adiantam as leis se elas não são respeitadas, se elas não são aplicadas, né? Eu acho que a imprensa, a liberdade de imprensa é a matriz das demais. Se não há liberdade de imprensa, as demais liberdades falecem. Então é evidente que nós devemos preservar a qualquer preço a liberdade de imprensa. Por isso eu assumi um compromisso comigo mesmo de jamais processar um jornalista, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele calunia, mesmo quando ele é despreparado, mesmo quando ele é sem vergonha, porque existe jornalista sem vergonha também, não é só político sem vergonha, não. Nós temos também jornalistas sem vergonha. E mesmo assim eu não processo, porque em respeito à liberdade de imprensa. Existem dois temas que são bastante polêmicos e que chamam muito a atenção da sociedade como um todo. Internação compulsória, quando a gente fala de combate à dependência química, e o aborto. A opinião do senhor sobre esses dois temas? Olha, em relação às drogas, eu sou absolutamente contrário à liberação das drogas. Nós não temos mecanismos adequados para atendimento dos dependentes e, quando se fala em liberação, você estimula o consumo. E em relação ao aborto, a legislação atual é suficiente porque ela estabelece as excepcionalidades necessárias. Então, não vejo razão para alteração. Para encerrar, para quem está em casa e nos acompanha, quem é Álvaro Dias? Bem, eu acho que sou um cidadão paulista, criado no Paraná, e que, pelo destino, acabou percorrendo os caminhos da política, né, que são caminhos difíceis de caminhar, às vezes desestimulantes, né, com injustiças, incompreensões, mas um caminho necessário, já que nós não podemos abandonar a trincheira da política se não queremos que os malandros a ocupem de forma completa e definitiva. Estou agora tentando cumprir a minha última missão, que é de disputar a presidência da República, fazendo essa pregação de rompimento com esse sistema atual e colocando-me à disposição da população do Brasil para implementar esse projeto de nação. Aqueles que acreditarem nesta possibilidade, obviamente, poderão me conduzir à presidência da República e cobrar depois o cumprimento desses compromissos. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Bom Dia Baixada. Uma boa campanha, uma campanha limpa e que, ao fim dela, o nosso país seja bem representado. Eu agradeço a oportunidade. Nós desejamos fazer uma campanha limpa, repudiando toda a sujeira, né? Porque minha vida toda foi de combate à corrupção, né? Abri mão de todos os privilégios possíveis e imagináveis. Abri mão da aposentadoria de ex-governador, que teria me rendido até hoje 11 milhões de reais. Esse dinheiro não está na minha conta bancária, está nos cofres do Estado do Paraná. Abri mão do auxílio moradia há mais de 10 anos, R$ 5.500 por mês, mais R$ 15 mil por mês de verba indenizatória. Portanto, eu economizo mais de R$ 50 mil por mês. Vivo, portanto, às minhas custas e, obviamente, é uma manifestação de respeito às pessoas que em mim confiam, por isso eu ando de cabeça erguida. E posso rechaçar essas insinuações maldosas e descabidas com muito vigor, porque o que eu tenho de patrimônio maior na política é a dignidade. Eu posso perder amigos, perder voto, perder eleições, mas jamais eu vou perder a dignidade, porque se eu não tiver condições de preservá-la, eu não fico na política. Então isso que é essencial, campanha limpa, mas obviamente repudiando, rejeitando e rebatendo qualquer insinuação maldosa que possa tentar atingir o nosso patrimônio moral, que é o principal que nós temos. Sem dúvida, eu que agradeço. Nosso patrimônio moral e o Brasil precisa de um comando digno, de um comando equilibrado.
O Bom Dia Baixada entrevistou e ouviu o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República. O Bom Dia Baixada está de volta agora ao vivo, depois do bate-papo com o senador e pré-candidato à presidência da República, Álvaro Dias. Recebemos agora os nossos convidados. Hoje compõe a bancada a secretária de Serviços Públicos de Santos, Fabiana Ramos. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Nathalie. Obrigada pelo convite. E também o secretário de Operações Urbanas do Guarujá, Hacem Hamoud. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, eu agradeço aí o convite. E a partir de agora, nós vamos direto até às 9 horas da manhã. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Fabiana, como trabalha a Secretaria de Serviços Públicos de Santos? Bom, Nathalie, essencialmente a Secretaria trabalha na zeladoria e no cuidado com a cidade, fazendo a manutenção das vias e dos próprios municipais. Temos aqui em Santos, dentro da Secretaria de Serviços Públicos, 5 subprefeituras: Morros, Zona Noroeste, região da Orla Intermediária, Centro Histórico e Área Continental, que cuidam efetivamente por região para melhor ter o controle das situações. Além das 5 subprefeituras, nós temos o Departamento de Serviços Públicos, que o departamento aí cuida da iluminação pública, da limpeza urbana, limpeza de canais e galerias de águas pluviais, a parte de poda, além dos 3 cemitérios que é administrado pela Secretaria. Dessas regiões que você citou, secretária, qual é a mais desafiadora quando a gente fala de serviços públicos? Cada uma tem uma particularidade muito, muito diferente, né? A Orla Intermediária, ela tem a maior área, né, de concentração de pessoas. Então, são pessoas mais exigentes, que querem o serviço imediatamente, né? A parte dos morros e Zona Noroeste são áreas mais carentes, áreas que necessitam, né, de o serviço público também rápido e que atenda às demandas das necessidades que são muito complexas, né? O Centro Histórico é um pouco menor, porém, onde estão nossos prédios públicos, então exige... A nossa história, né? Exatamente, exige um pouco do acompanhamento desses prédios, da conservação deles, que é muito importante para a preservação da nossa história. E a área continental, que acaba ficando um pouco isolada, né, mais distante, então tem que ter uma equipe na subprefeitura que atenda o todo, que consiga ver o todo por estar longe da prefeitura, né? Exatamente, é como se fosse uma prefeitura lá dentro. Uma prefeitura lá dentro. É isso aí. Secretário, e no Guarujá, como é que trabalha a secretaria e qual é o maior desafio? Temos o mesmo problema praticamente de Santos, mas a gente trabalha... Nosso maior desafio foi a zeladoria, né, que a gente encontrou a cidade totalmente abandonada. Também tivemos o problema no início com o tapa-buraco, a cidade estava totalmente destruída. Conseguimos realizar aí a licitação, que levou praticamente uns 6 meses. Depois enfrentamos também o problema no cemitério, onde também encontramos um contrato irregular. O Ministério Público solicitou o cancelamento. Enfrentamos essa etapa e agora nós estamos enfrentando o nosso maior problema hoje, que é a iluminação. Sim, e a gente fala de uma cidade turística, onde iluminação é questão também de segurança, exatamente, né? Mas infelizmente encontramos um problema da administração passada, que negociou algo, eu acredito, errado, totalmente errado, assumir a iluminação sem nenhum tipo de estrutura, e até hoje nós estamos tentando realizar a licitação. Me parece que agora, hoje nós temos uma empresa, foram 19 empresas, e hoje, sexta-feira, acredito que saiu o nome da empresa vencedora. A gente pede até paciência à população, né, que nós temos em torno de 500 pedidos mês. Nossa. De troca de lâmpadas. Isso só no lado do Guarujá, que é eletro, porque a parte da CPFL, a liminar ainda não caiu, né, foi um erro da administração passada. Então, esse é o maior problema que a gente vem enfrentando hoje, que é a questão da iluminação. Mas o restante, eu acredito que está em ordem, né? O tapa-buraco, o cemitério,
Nós temos também o problema dos próprios públicos, que a nossa secretaria também enfrenta esse problema. Mas eu acredito que mais 30 dias a gente consiga colocar em ordem toda essa situação. A iluminação pública, como o senhor bem disse, é uma questão também, como eu coloquei, de segurança pública numa cidade turística como Guarujá. O senhor acredita que seja necessário quanto tempo para que a situação na cidade se normalize? Uma pergunta difícil. Olha, na questão da iluminação, eu tenho certeza que mais 60 dias a gente coloca a situação em ordem, na questão da iluminação. Mas não adianta a gente colocar a questão da falta de segurança só na iluminação. Claro, sem dúvida nenhuma, até porque é uma responsabilidade do porque Estado. Nós temos áreas na cidade, e eu fiz parte da CDL, eu fiz parte de várias reuniões desde 1990, e o problema é o mesmo. Se não melhorar a situação na parte da polícia militar, na parte da polícia civil, na parte de total, né, junto com a iluminação, vai ser difícil. Porque nós temos uma área no Guarujá, que todos conhecem, principalmente a área da Enseada, é uma área que a gente sabe que temos graves problemas lá, e eu acredito que você precisa melhorar um conjunto. Trocar só as lâmpadas não vai resolver. Do dia que a nova administração assumiu até hoje, a cidade está, claro que não com os seus problemas resolvidos, mas frente ao que estava do ponto de vista de zeladoria, está mais organizada? Sim, com certeza. Nós encontramos uma média de 1,5 metro o mato nas vias principais, não é nem nos bairros. Se você me falar que hoje nós temos alguns problemas nos bairros, é verdade, temos. A gente não consegue rodar a cidade inteira, ainda mais nos meses de janeiro, fevereiro e março. Né? Você faz a roçada hoje aqui, semana que vem, chega fotos com o mato lá em cima. Né? Mas nós já controlamos essa parte da zeladoria, nós controlamos a parte da microdrenagem com a aquisição de equipamento, que deve chegar essa semana. Nós conseguimos controlar a manutenção nos cemitérios. E eu acredito que, com certeza, nós aí melhoramos 70%. Chegar a 100% é quase impossível, mas... Ninguém agrada todo mundo 100%. Secretária, em Santos, a senhora anunciou, foi anunciado um grande mutirão para que a gente colocasse a situação do Mato Alto, que era uma grande reclamação dos moradores de Santos, se não em ordem, mas bastante minimizada. Dá para fazer um balanço já? Sim, assim que assumimos aí a Secretaria de Serviços Públicos, por conta, né, do verão, onde, né, o mato acaba crescendo com mais rapidez, né, muito calor e muita chuva, alguns locais estavam com mato alto, então a gente entrou com um programa, né, intensificamos as equipes em todas as regiões para poder minimizar e agilizar a remoção do mato. Criamos o Cuidando de Santos, um programa para que a prefeitura, nessa intensificação da mão de obra, e conseguisse fazer aí esses trabalhos todos de zeladoria, e que também as pessoas entendessem que a gente tem que cuidar da cidade, né? Porque a gente passou por vários locais que muitos problemas são das calçadas que estão quebradas, porque o mato ele vai nascer aonde? Ele vai nascer aonde você tem solo permeável, onde você tem terra. Então, se o morador não cuida da própria calçada, que é a obrigação do munícipe, acaba ficando quebrada e acaba nascendo mais mato. Então, a gente vê aonde tinha a maior concentração, o maior volume, era nesses locais que, infelizmente, não estavam tão bem conservadas as calçadas. Além de todo o resto, né, toda a cidade, que a gente deu uma agilidade e melhorou. A gente já fez mais de 150 quilômetros de vias percorridas, né? Priorizamos as avenidas, as vias principais, e agora estamos entrando nos bairros para poder estar atendendo aí a questão da capinação. Dessas vias principais, qual estava numa situação mais, vamos dizer, crítica?
A gente tinha, né, o trecho do Canal 3 mais próximo do centro, né, a chegada do centro, a Rangel Pestana, tinha algumas que estavam com um mato um pouco mais maior, né, que acabava dando um aspecto ruim. Então, a gente priorizou o Canal 1 também próximo do centro, a gente acabou priorizando essas avenidas para depois aí entrar nos bairros. Isso mesmo. Secretária, você colocou uma... Posso chamar de você? Lógico. Você colocou uma situação que incomoda bastante e é perigosa, que é com relação à manutenção das calçadas, né? Nós tivemos recentemente o caso de um idoso que tropeçou numa calçada quebrada, caiu, se machucou e, se não tivesse sido socorrido, a situação poderia ter ficado um pouco mais grave. Você disse que a responsabilidade da calçada é do proprietário da casa, do imóvel, enfim. No entanto, existe um projeto para padronização das calçadas em Santos e que já está valendo, já está em vigor e a gente não vê vamos dizer, em larga escala isso acontecendo. Como fiscalizar isso e como cobrar que a cidade, já que existe uma lei, tenha um sistema padronizado de calçadas para evitar, inclusive, esse tipo de problema? Sim. As calçadas, né, dos imóveis, elas são de responsabilidade do munícipe, exceto se tem um ponto de ônibus, um ponto de táxi ou árvores. Aí a responsabilidade passa a ser da prefeitura, além das calçadas de próprios municipais e logradouros públicos. A gente tem, quando nesse caso que é obrigação da prefeitura, cada subprefeitura tem o controle delas e faz o reparo, né? No caso de uma árvore que necessite podar a raiz, é podada a raiz e refeita a calçada. Quanto à padronização das calçadas, existe sim a Lei Complementar 980 de 2017. Ela já está em vigor, em alguns locais a gente já iniciou, né, como no Jaú, na Vergueiro, em algumas calçadas no centro, já iniciou essa calçada para todos, essa padronização. Lógico, para a gente poder atingir a toda a cidade, despende de um recurso financeiro muito grande, né? Então, está sendo feita, a calçada ela é em concreto desempenado, tem a área de serviço, né, a área verde, para poder ter uma forma de padronização, principalmente pela área de serviço, né, das concessionárias. E a prefeitura vai fazendo de acordo com a disponibilidade financeira para até atingir aí toda a cidade. Toda a cidade. No Guarujá, as calçadas também são um desafio, secretário? A manutenção das calçadas, eu digo nem as calçadas, mas a manutenção. Os donos dos imóveis são conscientes de que eles precisam manter a calçada limpa, em primeiro lugar, e depois própria para que quem precise transitar por lá consiga andar em cima da calçada e não precise ir para a rua? Não, acredito que eles não têm essa consciência. Na área central, realmente, a gente percebe que os condomínios, pelo menos, têm essa consciência e mantém limpo, conservado, no mesmo nível e tudo mais. Mas se você pegar a outra área da cidade, infelizmente, você tem calçada com o nível de 50 centímetros. É aquele cidadão que acha que ele tem que fazer a rampa para o carro dele subir, é o cidadão que puxa a garagem dele e faz um puxadinho para o carro encaixar. Então, infelizmente, você não consegue andar na calçada, eu acredito, nem 10 metros na calçada por esse motivo. Quando não tem a lixeira, que não tem a medida, quando aí atrapalha. Mas, infelizmente, a gente vem tentando, agora até o Departamento de Turismo vem tentando realizar essa conscientização com a população, de tentar manter a calçada. No centro, como eu falei, fica mais fácil, porque você tem um condomínio que ele vai lá, faz a reunião, ele indica e tal, mas na periferia é quase impossível você andar na calçada. Infelizmente, você pega aquela área ali da Cachoeira, onde as lojas invadiram a calçada. Sim. Infelizmente, a população só pode andar na rua. Na rua. E quando isso acontece, o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, ele está sujeito a qual sanção quando ele não respeita? Quando ele tem que arrumar a calçada, né? A Secretaria de Infraestrutura, ela fiscaliza essas calçadas.
e notifica. Ele tem lá um prazo para poder refazer a calçada. Caso não refaça, ele é multado. Mesmo assim, caso ele não... Todas as providências sendo esgotadas, acaba voltando para a prefeitura reparar a calçada e cobrar em dobro do proprietário. Isso acontece muito? Infelizmente, né, a gente tenta que isso não aconteça, porque a intenção da notificação é um alerta para que ele possa arrumar. E, assim, a visão, né, da prefeitura, como a minha, não é sair multando as pessoas, claro, mas é conscientizar a população de que o próprio morador daquela residência pode cair, pode se machucar ali na própria calçada, né? Claro. Então, a ideia, né, lógico que as leis estão aí para ser cumpridas, mas se a gente consegue conscientizar e a pessoa consiga entender que aquele bem é para ser conservado e é para manter, para o vizinho passar bem ali, para a própria pessoa, para pessoas que moram ali naquela residência, a gente não precisaria estar multando, né? Um dia a gente vai chegar lá. Se houvesse educação, a gente não precisaria de nada disso, né? Com certeza. Secretário. Com certeza. Quando a gente fala de serviços públicos, serviços urbanos, hoje a gente precisa pensar muito em dois pilares, que é a sustentabilidade e a acessibilidade. Como esses dois pilares são pensados pelas secretarias, tanto em Santos quanto no Guarujá? Do ponto de vista da acessibilidade, por exemplo. Então, aqui em Santos, já há muitos anos, né, a gente vem fazendo acessibilidade, vem tornando os prédios públicos acessíveis, as vias, praças, tornando elas de acordo com a lei da NBR 9050. Como que é feito isso? Lógico, né? Para você tornar a cidade 100% acessível, demanda um tempo e um recurso financeiro. Então, todas as obras, todas as manutenções, no caso da Secretaria de Serviços Públicos, todas as manutenções que se faz em praças, em vias, é prevista a acessibilidade. Então, são previstas rampas acessíveis, elimina-se todos os degraus que existem. Os obstáculos. Todos os obstáculos, a largura mínima, né, para poder passar um cadeirante. Então, assim, a gente vai fazendo, a cidade hoje já tem uma boa parcela aí de vias acessíveis, corredores de ônibus que têm sido feitos, essas obras grandes que a prefeitura tem feito, todas prevêem acessibilidade. Então, assim, eu vejo que em mais de 10 anos aí, a gente vem trabalhando nessa questão da acessibilidade. E no Guarujá, como é que funciona essa questão? Como é que é observado esse quesito da acessibilidade? Então, essa secretaria essa parte da infraestrutura, mas a gente que faz a conservação, a gente percebe que a infraestrutura, ela precisa planejar e exigir, né? Porque muitas obras quem faz são particular, né? Você vai construir hoje um condomínio grande e às vezes nem se pensa nesses detalhes. Então cabe a fiscalização sempre ficar em cima e tentar, por exemplo, você termina às vezes uma obra, quando você vai ver não se foi feito nada, entendeu? É o caso, a gente asfalta uma pista, igual aconteceu essa semana lá na Vila Zilda. E quem fez o projeto não colocou as lombadas. Então, a minha secretaria teve que ir lá e confeccionar as lombadas. Da mesma forma como você termina uma obra e a nossa secretaria tem que ir lá e refazer as rampas. Ou da mesma forma também que a retirada de árvore, o conserto das calçadas. Mas uma coisa importante que a gente vem fazendo, que cabe à minha secretaria, é multar a questão da irregularidade, né, nas calçadas. Então, isso que é importante você começar a cobrar, fiscalizar, multar e não quebrar a multa. Eu tenho hoje na minha sala um pedido vários pedidos para isenção da multa. E eu vou dar o parecer contrário. Eu acho que você tem que multar. Tá? Apesar você vê várias desculpas por qual motivo que você jogou lixo, por que você mexeu na calçada, por que você... às vezes até retirou uma árvore que não precisava ser retirada. Então, eu acho que cabe essa multa, eu acho que só com a multa, só no bolso, que realmente a população vai entender. Porque já é um costume, né? Não pode ser cultura isso, não, né? Exatamente. Não pode ser cultural. Mas é o cultural.
Com relação à poda de árvores, muita gente não sabe, mas você não pode sair cortando árvores à revelia, né, secretária? Exatamente, né? Aqui em Santos foi criada a Lei Complementar 973 de 2017, que regulamenta o manejo da vegetação arbórea, né? Essa lei, ela engloba tanto a área privada quanto a área pública, né? Anteriormente, toda a área pública, a responsabilidade é da prefeitura na poda. Se houver a necessidade de alguém solicitar uma poda ou uma remoção, tem que ter autorização prévia. Hoje, com a lei complementar, que é regida pela Secretaria de Meio Ambiente, além da área pública, também tem que ter autorização para a área privada, no intuito da gente manter o nosso, né, nosso polo aí de vegetação da cidade, preservado. Não sair, exatamente, não sair retirando as árvores, por mais que esteja no ambiente, não que não vai ser autorizado, mas é analisado realmente a necessidade desse vegetal ser removido. E no Guarujá isso também funciona assim, né, secretário? Não pode sair cortando ou podando porque, não quero mais árvore aqui, ou eu acho que está grande demais, eu vou sair cortando. Não pode realmente, mas infelizmente existem pessoas que fazem a poda e abandonam na rua. Exato. Entendeu? Só precisa entender que você pode fazer a poda da sua árvore sem problema nenhum, mas você precisa contratar uma caçamba, principalmente os condomínios que têm esse costume de jogar na rua, e contratar a caçamba, que é obrigação de quem faz isso, e podar a sua árvore, mas não simplesmente fazer a poda como a Electro fez outro dia, ela mesma fez, e abandonou em plena sexta-feira ou sábado, e o SEMAN, né, ele multou. E com toda a razão. Você não pode fazer uma poda num sábado e abandonar. Uma empresa grande, privada, inclusive, né? E ela foi multada. E a gente orienta a população que não faça a poda e abandone na calçada. Se vai realizar a poda, liga na CEURB e a gente recolhe o material. Com relação ao lixo, vamos começar pelo catatreco, secretária. O catatreco existe, é um serviço que já tem alguns anos, mas, no entanto, a gente ainda vê pessoas descartando fogão, geladeira, sofá, de maneira irregular. As pessoas desconhecem o catatreco. Como funciona esse projeto e o que falta para que as pessoas conscientizem de que essa destinação tem que ser, essa retirada tem que ser correta para que a destinação seja correta também? Sim, o catatreco ele existe já realmente, né, há algum tempo. A grande parte da população, ela tem sim consciência, ela sabe, o catatreco passa uma vez por semana, né, em cada bairro aí. Ela sabe qual dia que passa o catatreco, mas infelizmente, né, ou pela ansiedade de se desfazer, comprou uma geladeira, a ansiedade de se desfazer, ainda faltam 3, 4 dias para passar o catatreco, acaba colocando nas ruas, né? Mais uma vez, né, a gente fala, né, da conscientização, né, que é importante, né, já se programa de uma forma, sabe, que toda quinta-feira, por exemplo, passa o catatreco, né, tentar descartar naquele dia certo, porque com certeza vai. Uma coisa muito importante que as pessoas não fazem, eu acredito que não seja por desconhecimento, porque é muito divulgado, existe um agendamento do catatreco. Então, tem o 0800 do catatreco, que as pessoas podem ligar, agendar, informar qual o volume que vai ser descartado, porque isso acaba... Às vezes a pessoa vai se mudar, então ela põe a geladeira, põe o fogão, põe um grande volume de material na calçada. E se não está agendado, não tem essa programação, não tem como aquele caminhão, aquela máquina que está passando no bairro inteiro, recolher aquilo. Porque e qual que é o 0800? É 0800 770 08770. 08770. Vou repetir, 0800 770 08770. Uma coisa muito importante, né, a gente tem um controle aí dos bairros. O bairro de maior agendamento, que as pessoas se conscientizam e já virou uma cultura ali do bairro, é o bairro do Imbaré. A gente recebe mais de 400 ligações mês do bairro do Imbaré, enquanto outros não chega nem a 5 ligações mês. Nossa. Para poder o agendamento. Então, isso faz com que o bairro acaba ficando muito mais limpo, com uma paisagem urbana muito melhor, muito mais... adequado, né, para a população viver. Secretário, e no Guarujá, como é que a gente consegue minimizar o problema do descarte irregular de lixo? Quando a gente fala de lixo,
A gente sabe que a administração pública tem o dever de manter a cidade limpa, mas esse não é uma obrigação única e exclusivamente do poder público. As pessoas que vivem nas cidades precisam se conscientizar, primeiro, de produzir menos lixo. E segundo, se produz lixo, de descartar ele regularmente. O que falta no Guarujá? Por que é tanto esse problema? O nosso prefeito Walter Suman vem sofrendo com isso. A gente já criou as lixeiras, nós criamos os cavaletes com o saquinho, nós criamos, ele colocou mais de 280 caçambas na cidade inteira, mas infelizmente existem pontos onde foi colocada a lixeira, a caçamba, se criou mais lixo, porque aquela pessoa sempre foi colocada a caçamba para tentar auxiliar a coleta de lixo. Sim. Não, se coloca tudo lá, se coloca entulho, móveis. Então o caminhão passa, ele retira e a sobra fica. E aí a administração é criticada, mas a população precisava ter um pouquinho mais de consciência nessa parte. E não se resolve. Nós temos as caçambas na periferia, as caçambas grandes de ferro, a mesma situação. Você enche com sofá, com fogão, e o restante o caminhão passa, recolhe, e o restante fica... Aí a culpa é do poder público. Aí a culpa é nossa. Infelizmente é assim. Em Santos também acontece muito isso, né, Sim. Fabiana? Eu acho que é no Brasil inteiro. O brasileiro ainda não se conscientizou que lixo não se joga na rua, que lixo se joga no lixo e pior, eles ainda não se conscientizaram da necessidade da produção de menos lixo, né? Com certeza, né? A gente até fez uma brincadeira aí há poucos anos, há uns 2 anos atrás, né? Que foi a gente fez um cercado na areia da praia e colocamos algumas coisas que eram descartadas. Eu lembro escrito disso. achados e perdidos. Assim, para a intenção, na verdade foi uma brincadeira de conscientização, né? A hora que o pessoal viu aquilo na praia, nossa, mas que coisa horrível. Que coisa horrível. Mas você não joga o seu sofá ali na sua porta, está esperando que o poder público faça? Então, a gente colocou ele ali. Se tivesse um agendamento, uma forma de minimizar isso, porque um agendamento ele vai durar ali 2, 3 horas no máximo naquela calçada. Não fazendo, ele acaba ficando, muitas vezes, passa numa quinta-feira, na sexta a pessoa coloca. Então vai ficar praticamente uma semana. E a própria pessoa até se incomoda com aquilo, mas já está lá, acaba ficando e depois, infelizmente, é recorrente. E isso, a hora que chove, contribui para que as bocas de lobo fiquem todas entupidas. Então, assim, quando a gente foi reclamar da enchente, vale a cada um o exame de consciência do que você está contribuindo para que aquela região fique cheia também de água. Falando em enchente, eu queria terminar a participação com você, Fabiana, com relação às comportas, as substituições às comportas. Como é que está o trabalho? Ele já começou? Então, as comportas, a gente está em fase final de licitação para substituição de 10 comportas na cidade, sendo as 6 na Orla da Praia, nos 6 canais, e 4 intermediárias, 2 no canal 1, uma no canal 4 e uma no canal 5. Essa substituição das comportas, elas devem começar e deve estar dando a ordem de serviço no máximo em 30 dias. Tem previsão de 12 meses para poder a empresa substituir todas elas. Elas são hoje é aço carbono, elas serão em aço inox, um material mais resistente, um material de grande durabilidade, além da automação, né? A gente tem aí um sistema inteligente para estar trabalhando com que, a partir do momento, a gente já tem isso, mas agora vai ser muito mais eficiente no sentido de que qualquer obstáculo que tenha, porque a gente trabalha, né? No verão você tem a incidência das chuvas, então você tem que levar as águas pluviais para o mar. E no inverno você tem a ocorrência de ressacas, que na verdade é a ação do mar entrando para a cidade. Então a função, principalmente na orla da praia, é muito grande das comportas, essa abertura e fechamento das comportas. E se a gente tem um sistema inteligente com monitoramento, câmeras, todos os sensores de nível de qualquer obstáculo que tem ali, a probabilidade de dar errado é muito menor. A eficiência é muito maior. Então a gente consegue ter uma rapidez naquela abertura e fechamento, sendo pro lado do mar que vem a água ou pro lado das chuvas. A gente tem uma velocidade muito rápida aí no escoamento na resolução dos problemas de ambos os locais. Secretário, dá para fazer um balanço rápido, a gente tem 3 minutos, dos trabalhos desenvolvidos desde 2007 pelo Núcleo de Combate às Enchentes no Guarujá?
Então, nós temos 2 projetos já por outra secretaria, que é a da macrodrenagem, e a nossa secretaria vem realizando agora pela microdrenagem e limpeza de todos os canais da cidade. Nós realizamos a limpeza das bocas de lobo, nós realizamos também com o serviço de hidrojato, né? Nós compramos agora 3 caminhões que nós vamos separar o Vicente de Carvalho, Guarujá, o centro do Guarujá, Guaiúba, Vicente de Carvalho e Enseada, cada um com seu equipamento, e com isso tenho certeza que deve melhorar, não digo 100%, mas 80% o trabalho de enchente. Nós realizamos essa famosa língua preta que sempre falam lá da Pitangueiras, mas isso é porque nós estamos limpando os canais em volta da cidade, principalmente ali na Leomil, na Enseada. Então, realmente, está surgindo esse problema, que não é poluição, entendeu? E eu acredito que com a limpeza dos canais, com a limpeza do Rio Santo Amaro, que em breve deve se fazer uma dragagem ali, eu tenho quase certeza que deve melhorar. Já melhorou muito. Sim. Se você vê a chuva que caiu na Baixada, as chuvas que caiu na Baixada, alagou toda a Baixada e continuou alagado, e Guarujá realmente alagou, mas foi bem menos que janeiro de 2017. Com certeza, eu acredito que deve melhorar bem. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Gostaria muito, secretária, de agradecer a tua participação. Faz 2 meses que você assumiu a secretaria, mas já vem há muitos anos trabalhando nessa parte eu acho que os serviços públicos nada mais é do que cuidar, né? Zelar. Eu te desejo todo sucesso frente à secretaria e tem aqui no Bom Dia Baixada sempre um espaço. Muito obrigada. Obrigada. Eu estou há algum tempo aí na secretaria e eu peço que as pessoas nos ajudem, né? A população, se a gente conseguir cuidar da cidade de uma maneira que seja de ambas as partes, tanto da população quanto da prefeitura, a gente vai ter muito melhor. A gente tem os canais da ouvidoria, que podem estar solicitando as demandas para que a gente consiga resolver aí o mais rápido possível a demanda da população. Muito obrigada. Até a próxima. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor também e sucesso, porque eu acredito que, como pérola do Atlântico, Guarujá precisa sim estar limpa, precisa sim estar organizada, primeiro para os moradores, depois para receber os turistas. Tá, eu que agradeço, peço mais uma vez, como sempre, a paciência e a colaboração da nossa população e com certeza nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.